TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 7 de agosto. Olha, gente, hoje e amanhã o nosso programa vai ser um pouco diferente do habitual. Vamos focar em algumas das principais entrevistas recentes que aconteceram aqui no Correio Petropolitano Debate. E fiquem tranquilos, teremos uma inédita a cada dia. Na edição de hoje, eu converso com Rogério Guimarães sobre as eleições do Condema, que vão acontecer hoje aqui na cidade. Depois eu converso com Estevão Scudesi, um petropolitano professor de Educação Física, que teve um estudo sobre o impacto dos exercícios físicos nas células, publicado em uma das principais revistas científicas do mundo. E na nossa última entrevista do dia, a nossa entrevista inédita de hoje, eu converso com Marcos Vinícius, diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, sobre os resultados de apreensões de drogas nesse primeiro semestre de 2025. Vamos começar com a nossa entrevista. Nós já estamos aqui ao vivo com o Rogério Guimarães, que vai conversar um pouco com a gente sobre questões do meio ambiente, mais especificamente das eleições do Condema. Boa tarde, Rogério, tudo bem? Boa tarde, Petersen. É um prazer grande estar contigo aqui. Um prazer te receber aqui também. Antes da gente ir realmente para o nosso assunto, falar do meio ambiente, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Bom, eu sou Rogério Guimarães, eu sou advogado e eu atuo na questão ambiental de Petrópolis há mais de 35 anos. Perfeito, Rogério. Então a gente veio hoje conversar mais especificamente sobre a questão das eleições do Condema, mas para o nosso público entender bem, vou te pedir para explicar o que é o Condema. O Condema é o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Petrópolis. É fundamental que a gente participe, que a sociedade civil participe do Condema, porque ali nós levamos uma outra visão, que não a do poder público. Esse Condema, ele é bipartite, né? Ele tem metade do poder público e metade da sociedade civil, que inclusive vai ser objeto de uma eleição agora. Então, algumas entidades levam sua visão, associação de moradores, a própria OAB, que eu faço parte, eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, nós também participamos, algumas universidades locais também participam, conselhos de engenheiros, de arquitetos, urbanistas, várias entidades participam, levando uma outra visão para o poder público. E essa questão do meio ambiente, a gente precisa destacar que é muito importante para qualquer cidade. E aqui em Petrópolis nós temos realmente um município que tem essa questão muito presente. A gente pode ver nas ruas da cidade, a gente tem muita árvore, falando de um jeito mais simples mesmo. Sim. A gente, numa visão um pouco mais simples, a gente tem muita árvore, a gente tem toda uma vegetação envolvendo a nossa cidade, e é aquele negócio, a gente está no meio da vegetação, não o contrário como acontece em algumas cidades hoje em dia. Eu tive recentemente no Rio de Janeiro, participando de um evento sobre meio ambiente, e tinha um município lá que tinha 2% só de cobertura vegetal. 2%, 98% dele era urbanizado e o secretário de meio ambiente estava ali realmente passando muito aperto. Petrópolis não, você falou muito bem. Petrópolis a natureza abraça, né? A natureza é muito presente. Mas você não pense que está fácil não, porque nós temos já hoje bolsões de calor e nós estamos enfrentando alguns problemas de falta de cobertura vegetal nas calçadas de Petrópolis, especialmente para os distritos de Secretário e de Itaipava, acredite se quiser. Lá o clima é um pouco mais quente e está faltando cobertura vegetal, especialmente nas vias. E é importante destacar, né, que justamente uma coisa gera outra. A falta da vegetação gera o aumento da temperatura em certas localidades, não é mesmo? É verdade. Eu sempre digo isso, para você combater o aquecimento global só tem um jeito, que é plantando árvore. Não tem jeito. E você tem que começar agora, porque uma árvore tem uma curiosidade. Uma árvore demora 20 anos para crescer, mas você corta ela em 20 minutos.
E é muito fácil você cortar uma árvore. Agora, plantar e fazer ela crescer é a grande dificuldade. Mas, Hugo, a questão ambiental ela não se prende só às árvores, não. Nós temos também o problema do saneamento básico, que é um problema a ser enfrentado em Petrópolis, o fornecimento de água, nós temos também poluição sonora, nós temos poluição visual. Poluição visual em Petrópolis, esses fios abandonados nos postes, entendeu? Isso é uma questão a ser enfrentada. Então, a poluição do ar, a poluição sonora, a poluição das águas, e tudo isso condena debate ali, sempre de um nível muito elevado. Lá nós não trabalhamos com achismos, a gente trabalha realmente embasado. Por isso que a gente pede que na documentação a ser apresentada para as entidades que queiram participar do CONDEMA, que elas tenham no mínimo 2 anos de constituição e que tenham atividades ligadas ao meio ambiente. Perfeito, realmente é um trabalho muito importante, como você mesmo acabou de destacar, que apesar de, quando você fala de meio ambiente, você pensa no simples, como eu já tinha dito, você pensa na árvore, você pensa num gramadinho, mas não é isso. O meio ambiente envolve toda uma esfera, envolve toda a cidade. A parte que é urbanizada está envolvendo o meio ambiente de uma maneira muitas das vezes negativa, a gente tem que destacar isso. Então, a gente tem que entender que, apesar da gente ter essa pequena impressão que o meio ambiente só envolve as coisas um pouco mais naturais, algumas coisas que você pensa mais específicas, mas na realidade não se limita a isso. É uma questão muito, muito maior do que isso e que afeta não só o meio ambiente, mas o meio ambiente afeta o transporte, o meio ambiente afeta a circulação de pessoas, o meio ambiente afeta, a gente tem que destacar as questões geológicas da nossa cidade. A gente tem uma cidade muito vulnerável geologicamente, geohidrologicamente, e o meio ambiente está diretamente ligado a isso. Na verdade, as questões geohidrológicas são parte das questões ambientais. Você falou muito bem. Na verdade, o meio ambiente ele capilariza, né? Você falou aí do problema da mobilidade urbana. Petrópolis tem um problema das montanhas, tem um problema da ocupação dos morros, que diminuiu bem. Então a gente está conseguindo superar tudo isso. O problema das perdas de vidas humanas, nós perdemos quase 1.000 pessoas em 10 anos. Isso é um absurdo, se você parar para pensar. A impermeabilização do solo, que aumenta o nível dos rios. Então, são vários problemas a serem enfrentados. E tem um detalhe, esses problemas têm que ser realmente enfrentados porque a mudança climática ela não tem mais volta. Entendeu? As chuvas vão continuar torrenciais, o calor vai continuar elevado, isso impacta na vida animal também, que é outro problema que a gente enfrenta aqui, ou aumenta demais uma determinada população, ou você suprime essa população animal. A poluição das águas, você hoje, por exemplo, nós temos aqui o rio Piabanha. Piabanha é o nome de um peixe, que está extinto na nossa região. E você vê como é que ele era abundante, porque ele dava nome ao rio. Então hoje a gente não pode falar em reintrodução de espécie, pelo menos desse peixe, porque o rio é poluído. Isso é um problema a ser enfrentado. São várias questões que vão gerando um desequilíbrio, e esse desequilíbrio, como você mesmo disse, ou gera um aumento do nível de uma espécie, ou gera extinção de outra, e são várias questões que um pontinho aqui vai atrapalhando o outro, vai virando uma bola de neve e só vai piorando a situação que já está complicada, como você mesmo disse. Agora a gente está num ponto que a gente tem que combater, porque reverter já foi, né? O que eu prego? Eu prego desenvolvimento sustentável. Não tem como você parar de existir, eu não tenho como parar de existir, não tem como nós não usarmos sabonete, não tem como nós não usarmos detergente para lavar a louça. Então nós temos que minimizar a nossa existência, o mínimo impacto. Nós temos que realmente reciclar, reaproveitar, diminuir o uso de algumas coisas. Eu fico olhando no mercado, a pessoa compra um chuchu, bota esse chuchu num saco plástico e esse saco plástico vai numa bolsinha plástica. Não faz o menor sentido. Nós temos que usar bolsas retornáveis, nós temos que ser ambientalistas mesmo. E eu sempre digo o seguinte, se você parar para perguntar às pessoas quem é ambientalista, todo mundo se identifica como ambientalista. Eu digo que isso é igual a ser legal. Mas você é mesmo legal?
Você é realmente um ambientalista? Você faz a coisa certa? Você encaminha as embalagens dos produtos que você usa para reciclagem? Você tem uma preocupação com a sua minimizar o seu impacto no dia a dia? E são questões que as pessoas têm que hoje, por uma emergência climática que a gente está passando, elas têm que avaliar e implementar principalmente. E é algo que precisa realmente de uma atuação completa da população. A população é a principal envolvida nessa situação e precisa contribuir com os diferentes pontos com essa minimização dos impactos. Mas agora a gente já falou bastante desse tema no tópico um pouco mais geral, falando do meio ambiente, mas agora partindo justamente para o nosso tópico da entrevista, que é sobre as eleições do Condema. Já sabemos que é o Conselho Municipal aqui de Meio Ambiente de Petrópolis e vai ter a eleição daqui a pouco, não é mesmo? Sim. As eleições vão acontecer dia 7 de agosto e as entidades que tiverem interesse em participar podem levar a sua documentação até a Casa dos Conselhos, fica na Avenida Keller, ali onde é a própria prefeitura, entregar ou de maneira física ou de modo virtual. Você tem que ter mais de 2 anos de constituição, uma entidade devidamente regularizada e registrada em cartório, e a ata da última eleição, para que a gente possa saber quem são os diretores. E ter também uma afinidade com o meio ambiente. Então, mas de qualquer sorte, mesmo que você não se encaixe nisso, e como você bem falou, o meio ambiente ele capilariza, ele está em todas. As outras entidades podem assistir às reuniões, elas podem se inteirar disso, podem levar alguma demanda, mas não é o caso para já. Para já, o que a gente quer é que a população, as entidades participem do Condema. É muito importante que a sociedade civil se faça presente para levar as demandas, para ouvir, para serem ouvidas também. Então, repetindo, os atos constitutivos, com mais de 2 anos, a ata da última eleição registrada em cartório e também levem isso lá na Casa dos Conselhos. E a eleição vai acontecer no dia 7 de agosto, no próximo mês. Perfeito, então já sabe, no dia 7 de agosto acontece essa eleição e um ponto que o Rogério destacou que é essencial é a sociedade civil levar as demandas. Porque muitas vezes o Condema, isso não se restringindo apenas à questão do Condema, mas muitas vezes o poder público, os diferentes meios de poder público, sendo o Estado, o governo federal ou as próprias prefeituras, querem ajudar, querem fazer algo, porém não sabem exatamente qual é a demanda da população. Isso só é possível de ser identificado muitas das vezes com a própria população, com a própria sociedade civil, levando o que precisa, levando o que necessita, não é mesmo? E você falou muito bem, porque às vezes uma rua dentro de uma comunidade, você vai em determinado bairro, o bairro é maravilhoso, mas lá no fundo, de repente, tem uma pequena demanda, tem uma supressão de vegetação, tem um esgoto correndo a céu aberto, então a gente leva. Paralelo a isso, nós temos também o Fundo de Meio Ambiente. O meio ambiente recebe um pequeno repasse do ICMS verde, que Petrópolis está bem conceituado. São critérios que você vai cumprindo para você receber melhor o repasse do ICMS verde. E um percentual desse vai, obviamente, para o município e também um percentual vai para o Fundo de Meio Ambiente. Então, às vezes, você quer fazer uma determinada atividade numa comunidade, num colégio, e nós temos também fundo para isso. Claro que atendendo aos requisitos, não é um oba-oba. Atendendo os requisitos legais, nós conseguimos também implementar isso. E é muito interessante esse trabalho, e o ponto que você levou de levar para uma escola, coisa do tipo, porque esse trabalho das pautas de meio ambiente é muito sobre conscientização. Porque, como a gente destacou, a participação da população é o que move isso, seja levando a demanda ou realmente mudando alguns preceitos, realmente fazendo uma redução dos impactos, e a pessoa precisa ser conscientizada. E o melhor momento para conscientizar uma pessoa é quando ela está naquela parte da formação, quando ela é mais nova, que ela vai um dia, em algum momento, vai se criar uma pessoa já consciente. É muito mais fácil você ensinar para uma pessoa enquanto ela ainda está aprendendo do que quando ela já está formada, não é mesmo? Hugo, a educação ambiental é fundamental. A educação ambiental é um degrau para nós chegarmos numa coisa maior que eu defendo hoje, que é a cultura ambiental. Nós temos a nossa cultura,
de tomar o café da manhã com fruta e café com pão. Nós temos o critério de almoçar sempre no mesmo horário, nós temos a cultura do banho diário, mas nós precisamos também ter uma cultura ambiental. Aquela mesma cultura que eu me referi, de economizar a água do chuveiro, usar menos detergente, não jogar lixo no rio, não jogar lixo no chão. A campanha da OAB desse ano, de 2025, foi uma campanha muito curiosa, me permita. Claro. Ela se chamou O Mar Começa Aqui. Essa década, de 2021 a 2030, foi declarada pela ONU como a década dos oceanos. E eu fiquei pensando como é que Petrópolis, né, poderia participar, nós que já estamos a 100 quilômetros do mar, né? E o jeito que eu encontrei foi esse, chamar a atenção para o lixo que cai no chão. Esse lixo que cai no chão, quando chove, ele vai para dentro do bueiro, ele cai dentro do rio, em 3 meses ele está no oceano. Então o oceano começa na rua da sua casa, ele começa no centro da sua cidade. E a nossa campanha foi exatamente nesse sentido, de alertar as pessoas para isso, e a campanha se chamou O Mar Começa Aqui. Você vai ver aqui no Centro Histórico de Petrópolis, em algumas pontes e alguns bueiros, pintado, né? O mar começa aqui, exatamente nesse sentido. Perfeito, é uma campanha bem interessante, e é uma situação que acontece muitas vezes também. Às vezes a gente não pensa, algo que acontece tão normal, a gente não estou dizendo que é certo de maneira alguma, mas você vê um pouco de lixo no chão, acontece, a gente vê, é algo que ainda a sociedade ainda está combatendo. É um problema que a gente já identificou há bastante tempo e que ainda está sendo combatido. Mas às vezes você vê o lixo no chão e você fala, é um lixinho, é um papelzinho. Mas você não pensa que conforme vai passando o tempo, e é um lixinho aqui, um lixinho ali, e é um pouco de lixinho aqui, um pouco ali, que vai se tornando uma pilha de lixo grande, e vai indo para o mar, e os problemas só vão aumentando. A gente tem que combater a questão aqui, que vai chegar no mar, vai se tornar um problema grande, vai se tornar uma onda de problemas, vamos dizer assim, né, fazendo um trocadilho com a questão do mar, vai se tornar uma onda de problemas e que pode ser amenizado com uma pequena ação. Aqui em Petrópolis, a 100 quilômetros do mar, a gente está combatendo uma onda que vai vir do oceano. Hugo, as pessoas, por exemplo, um computador usado, uma televisão antiga, as pessoas têm uma preocupação onde é que é o descarte certo. Às vezes um lacre de latinha de alumínio cai no chão, ninguém abaixa para pegar. É essa poluição que a gente está se referindo, é a micropoluição. Tem uma outra poluição também muito interessante, que é o plástico de uso único, um canudo. Você abre um canudo, um copinho plástico, você tomou um pouquinho de água e descartou. Hugo, esse copo tem uma problemática séria. Para ele chegar até você, a produção, porque ele vem do mar, ele vem do petróleo que é extraído em alto mar, é transportado de navio, é processado em indústria extremamente poluente, que são as refinarias. Depois isso é transportado até a sua cidade, depois para você usar minutos, né? E isso vira um problema ambiental grave. Nós também chamamos a atenção para esse plástico de uso único, um canudo. Às vezes você pega um canudo, tomou um refrigerante, alguns mililitros, e descarta aquilo. Então, o que a gente também prega é o consumo responsável. Porque, como você bem falou também, a população é o sujeito ativo e passivo. Então, ela tem uma responsabilidade de fazer dar certo. Agora, porque se der errado, ela também é o sujeito passivo disso. Ela vai sofrer as consequências, ou através de uma chuva, uma enchente, um desmoronamento. É um problema sério. Um problema sério e que tem que ser combatido no início, tem que ser combatido por toda a população, porque nós somos os agressores e também somos as vítimas do problema. Exatamente. Rogério, tem mais algum ponto que você queria destacar, tanto sobre as eleições do CONDEMA ou sobre essa questão do meio ambiente no geral? Não, eu queria reforçar que é importante que as entidades participem, que estejam lá. Não é uma eleição concorrida demais, mas é importante que a gente se faça ver e ser visto, entendeu? A gente tem demandas, porque acontece muito também, Hugo, das pessoas, eu não soube disso. Não, esse bate-papo aqui é muito importante para levar essa consciência ambiental e para mostrar que a população pode ter voz. E essa voz é lá no CONDEMA. Até dia 31 de julho, Casa dos Conselhos, leve a sua documentação,
pode entrar no site da Casa dos Conselhos, pode entrar no site do CONDEMA e ali vai ter as informações que faltam. Perfeito, gente. Então já tem todas as informações para essa eleição que vai acontecer no dia 7 de agosto. Rogério, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar sobre esses tópicos tão importantes aqui no Correio Petropolitano Debate. Obrigado pelo espaço. A OAB Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto te agradece. Perfeito. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui ao vivo com Estevão Scudesi, que vai conversar um pouco com a gente sobre a carreira dele e também sobre um estudo de autoria dele sobre o envelhecimento. É algo bem interessante, bem científico, que a gente estava conversando aqui. Tudo bem, Estevão? Tudo ótimo, obrigado pela chance e pela oportunidade de falar aqui com vocês. Um prazer te receber aqui no nosso programa, um prazer de falar sobre ciência também. Antes da gente começar a nossa entrevista de fato, de começar a falar sobre o tema, queria que você se apresentasse para o nosso público. Perfeito. Eu sou Estevão Scudesi, tenho graduação em Educação Física aqui na Universidade Católica de Petrópolis, a UCP. Depois fiz pós-graduação na extinta e saudosa Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Entrei para o mestrado na UFRJ, concluí o mestrado. Fui para o doutorado na Unirio, em Ciências. E durante o doutorado tive a chance de fazer parte do meu doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, bem no meio oeste americano. Curiosamente, uma pessoa que me recebeu lá em Iowa era um petropolitano, o professor Vitor Agnel Lira, ou Vitor Lira. Ele foi goleiro do Serrano aqui, ele era um cara incrível da educação física, foi para o Rio de Janeiro, fez a carreira dele lá e depois foi para os Estados Unidos. Então me recebeu muito bem, fiz parte do meu doutorado lá, voltei e fiz o meu pós-doutorado nos Estados Unidos também, na Universidade Vanderbilt, no Tennessee. E ao longo dessa jornada já dei aula em universidade, dei aula em pós-graduação, trabalho em academia de ginástica, trabalho como professor avaliador, personal trainer. Então eu andei bastante pela área da educação física e continuo andando. Então tive essa chance de ter uma formação um leque bem aberto dentro da educação física, principalmente na parte científica.
E também é interessante a gente destacar que é um leque bem aberto também nos tipos de ensino. São diversas universidades, Sim. aqui no Brasil e lá fora. Então, realmente, são diversos tipos de conhecimento de diversas áreas que, é claro, quanto mais conhecimento tiver, é melhor, é claro, para a pesquisa, que é o nosso tema. Mas antes da gente conversar sobre a pesquisa em si, que é o nosso tema principal de hoje, queria que você falasse um pouco de como é que foi essa carreira, como é que foi esse ponto do iniciozinho aqui na Universidade Católica de Petrópolis até esse momento de agora. Olha, eu posso dizer, Hugo, que eu tive grandes mestres ao longo da minha trajetória. E eu considero a eles e grato a eles, né, essa intenção tão grande com a pesquisa que surgiu em mim, aflorou em mim. Foi lá no finalzinho da universidade que eu tive um contato direto com a pesquisa científica através de um grupo de estudo. Olha a importância de um grupo de estudo dentro de uma universidade local, aqui na UCP. Então foi por meio intermédio da professora Fabiana Scartoni, lá da UCP, e do professor, à época, o professor Gilmar Sena, que era o coordenador desse grupo. A partir dali, eu tomei contato com o primeiro artigo científico na minha vida. Eu estava ali pelo 6º para o 7º período, são 8 períodos de educação física. Ali eu falei, bom, eu acho que é isso que eu quero para mim. Eu não sabia até ali o que eu queria muito bem dentro da educação física, sabia que eu ia trabalhar com musculação, com personal trainer, mas foi o contato da pesquisa que me deu aquele estalo de buscar isso mais a fundo, buscar o porquê dos porquês que a gente vive buscando na parte científica, né? E quase nunca chega. Esse é um detalhe importante. No entanto, foi ali esse meu primeiro contato. Então ali eu comecei a tomar gosto e dali para frente foi uma série de oportunidades que eu tive com grandes mestres em várias universidades que eu passei. Tive grandes mentores. Então acho que isso foi uma combinação, né? Juntou a fome com a vontade de comer, como a gente costuma dizer. Eu tinha fome de aprendizado e os meus mentores tinham fome de ensinar. E aí a coisa foi indo. Foi casando direitinho, foi realmente levando toda essa trajetória que levou até essa publicação do estudo. Isso, exatamente. E eu até queria destacar que um ponto que você falou da importância dos grupos de estudo. Sim. Nós recebemos recebemos na semana passada aqui no nosso programa também uma professora da Unifase e uma aluna, elas falando também sobre um grupo de estudos que virou um trabalho, que virou uma exposição e foi lá para a França. Então é um ponto que a gente tem que valorizar a nossa educação aqui de Petrópolis, tem que valorizar a educação das cidades de interior, que elas têm muito valor também. Não necessariamente você precisa estar num grande centro, não precisa estar no Rio de Janeiro, não precisa estar em São Paulo para conseguir um trabalho, para conseguir realmente um estudo de grande qualidade. Esse é um ponto que a gente tem que destacar e valorizar nosso estudo aqui de Petrópolis e também das outras cidades. Perfeitamente. E Petrópolis tem tradição nessa parte, né? Nós temos uma área científica muito forte em várias áreas, né? Desde pessoas do século passado, inclusive, né? E isso vem se arrastando e sempre surgem grandes nomes na pesquisa em Petrópolis, né? Petrópolis é uma cidade, a gente pode dizer que universitária, possui grandes universidades aqui, e isso, eu acho que o clima também típico da cidade e essa região local fazem que o estudo seja uma coisa desenvolvida com grande importância na cidade. Perfeito, com grande importância e grande qualidade também. Isso. E agora a gente já falamos um pouco sobre sua carreira, como chegou lá, a gente quer conversar justamente sobre de o que se trata essa pesquisa, que é um pouco também sobre envelhecimento, só que você falando, quero saber como é que funciona. Exatamente. Bom, a gente fala sempre que na educação física isso é muito comum, é senso comum você dizer que o exercício físico ele melhora a saúde das pessoas. Né? Claramente, uma pessoa que começa a fazer um programa de atividade física, seja musculação, natação, corrida, caminhada, ela percebe mudanças positivas nas suas valências físicas, seja elas cardiovasculares, de força, equilíbrio, marcha, até memória e atenção. Isso é percebido na prática, no dia a dia. A nossa pergunta era o que ocorre exatamente no meio molecular. Quando a gente coloca lá a célula no microscópio, quando a gente vai lá no microscópio e olha as mudanças estruturais celulares, qual é o impacto do exercício físico? Que tipo de exercício? Né? E pode impactar na velhice também? Então eram grandes perguntas que nós tínhamos e a gente olhou. O laboratório que eu faço parte é um dos maiores laboratórios do mundo sobre estudos de mitocôndria. Mitocôndria é uma organela que compõe a célula humana e de vários componentes. A mitocôndria é um dos principais porque ela é uma usina de energia. Então ela consegue pegar o oxigênio e transformar o oxigênio em energia. Então desde piscar o olho a fazer uma contração muscular, precisa de energia. Tudo está usando. Exatamente. Então a saúde da mitocôndria ela é o primeiro grande passo para a gente ter uma avaliação da saúde do indivíduo total.
Bom, então a gente olhou para as mitocôndrias, colocamos lá o microscópio eletrônico e vimos que sim, o programa de exercício regular, pessoas mais ativas têm mitocôndrias mais saudáveis, mesmo na velhice. É normal que durante o envelhecimento a gente vai perdendo uma série de características de saúde, né? Que é a senescência. A gente vai perdendo força muscular, vai perdendo massa muscular, massa óssea, e isso ocorre lado a lado com a perda da função e das características estruturais da célula, principalmente das mitocôndrias. Então, a mitocôndria piora de qualidade, você consegue enxergar isso no microscópio. E o exercício, em parte, consegue reverter isso, pelo menos na parte mitocondrial. Se isso ocorre ali, bom, isso impacta uma série de outros fatores. A tendência é que vá influenciando, da mesma maneira que influencia positivamente quando a pessoa está fazendo exercício, conforme se ela está um pouco mais conservada, teoricamente a pessoa também vai estar mais conservada. Perfeitamente. Aquela história do Tostines, né, que é uma pegadinha antiga. Tostines é bom porque é crocante ou é crocante porque vende muito porque é crocante ou é crocante porque vende muito? E você não sabe dizer muito bem o que é, né, se vende muito porque é crocante ou porque é justamente porque... É uma relação de causa e efeito. De causa e efeito. E a mitocôndria é a mesma coisa. Você tendo a mitocôndria saudável, a pessoa... teoricamente, ela vai ter as estruturas celulares, musculares, músculo tendíneas, ósseas, preservadas, cérebro. Então, isso vai ficar preservado no meio molecular primeiro. Então, parece que começa a degradação do envelhecimento começa no meio celular primeiro. E aí a gente consegue enxergar isso. Se a gente consegue, de alguma maneira, reverter, nem que seja um pouquinho, com o exercício físico, qual é o poder disso? Essa que é a grande lição, né? Pô, se o exercício impacta nesse ponto, será que ele não seria um remédio? Né? Isso já é falado por vários órgãos normativos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, Colégio Americano de Medicina do Esporte, Associação Americana de Cardiologia, que o exercício é um remédio. E hoje a gente sabe que o exercício é a estratégia comportamental, ou seja, o que o Hugo decide fazer amanhã, mais importante para a saúde. Então, a atitude que você pode tomar é o exercício regular. Melhor, não existe nada melhor do que isso para a sua saúde. Se tiver orientação, você vai longe, você com certeza vai conseguir estender a sua longevidade e com qualidade. Perfeito, um ponto muito interessante da gente entender realmente, porque é o que você disse lá no início, é o porquê dos porquês. Exato. Isso é uma coisa que vai explicando e já, como você mesmo disse, já diversos órgãos reguladores, eles falam que o exercício é ótimo para o corpo, é ótimo para a vida da pessoa, para a qualidade de vida. E com mais essa pesquisa embasando isso, Exato. Torna a informação mais confiável, né? Que é interessante que na ciência a pesquisa está sempre tentando responder mais alguma coisa e alguma coisa que já está até respondida, mas que fica mais embasado, então você tem mais certeza sobre o assunto. Exatamente, a gente costuma brincar nos grupos de pesquisa, né, que a gente colocou mais um tijolo na muralha da China, né? A muralha da China está lá, mas o nosso trabalho, cada trabalho publicado é um tijolinho, e ele está construindo uma grande muralha do conhecimento. Então ele está lá. Então, se antes da publicação dele existiam algumas dúvidas sobre o que exercício fazer na mitocôndria, agora essa dúvida foi sanada. Mas isso gera uma série de novas perguntas. E qual é o melhor tipo de exercício? Por quanto tempo? Né? Até quando ele pode impactar? Será que até centenários, nonagenários? São perguntas que a gente vai ter que responder nos próximos capítulos, digamos assim, né? Que são as atualizações dos estudos, novas edições, para realmente entender mais sobre este assunto. A gente já destacou, mas só para a gente deixar claro para o nosso público, queria te perguntar qual é a importância desse estudo de fato. Olha, é muito grande. Assim, do ponto de vista de Petrópolis, né, parece que a gente não consegue nem muito quantificar a importância desse trabalho, porque a revista com a qual ele foi publicado é uma das 3 maiores do mundo sobre envelhecimento. Então isso já, por si só, já é muito grande. No entanto, além de ter sido publicado lá, cerca de 300 trabalhos são publicados por ano nessa revista, tá? Do mundo todo. Além disso, ele foi um dos 12 escolhidos para estampar a capa da edição de julho, quer dizer, é um por mês, são 12 por ano, 300 por ano, então ele é um dos 12 que estampa uma das edições de capa. Então isso é um impacto assim, muito grande mesmo. Até para o pessoal dos Estados Unidos que trabalha comigo. É um impacto muito, muito relevante. Então, assim, e isso coloca um holofote muito grande, principalmente no exercício físico, que é a área da educação física. Então a educação física, que é uma área, componente da grande área da saúde, ela estampa uma capa de uma revista médica, entendeu? Porque a base sólida do exercício, do estudo é o exercício físico. Então, coloca a educação física hoje como um protagonista na área da saúde, nesse sentido. Então, embora simbólico, tem um papel fundamental de incentivo
nos grupos de pesquisa locais, mostrando para a turma que é possível, né? Você sair, pesquisar, você sair e alcançar grandes feitos aí mundo afora. Perfeito, é muito bom a gente ver também que vai embasando e vai qualificando, vai validando cada vez mais. E a gente tem que destacar, né, que se são 300 trabalhos, já pensar a quantidade de cientistas do mundo, 300, se um dos 300 já é muito relevante. E se um dos 12 mais importantes do ano é algo mais relevante ainda, mais importante ainda. Queria te perguntar, inclusive, essa questão de relevância, de importância, de validação. Para você, qual é o sentimento de ver realmente o seu trabalho, o trabalho que teve sua participação estampado nessa revista? É muito gratificante. Nós demoramos cerca de 2 anos e meio, quase 3 anos, desde o início da confecção do trabalho, lá atrás, até, de fato, a publicação nessa capa. Foram quase 3 anos. Então, assim, é mais que o nascimento de um filho, né, nesse sentido. Em termos de espera, de demora, né, e vários colegas também participaram do mundo todo, gente da Índia, gente da China, Estados Unidos, né, México. Então, foi, assim, um trabalho multicêntrico, internacional, de cooperação internacional. Então, e tiveram, além de mim, mais 2 pessoas de Petrópolis que participaram do trabalho. Então, quer dizer, foi um esforço coletivo muito grande. Então, para mim, assim, eu de fato não consigo nem mensurar. Eu tenho alguns trabalhos publicados, mas sem dúvida esse disparado é o mais importante da minha carreira, assim, disparado. E demora um pouco para chegar nisso, né? Tem um tempo de maturação para chegar nesse nível. E para mim, assim, é um sentimento de missão cumprida total. Sabe assim, tirei um peso muito grande das minhas costas em relação à pressão, conseguimos, e agora a vida que segue. Vamos olhar para frente agora. Para a próxima pesquisa. Novos desafios. Mas essa etapa foi concluída, a gente terminou ela. Perfeito. Então, esse é o sentimento que eu tenho. Entendi, perfeito. Tem mais algum ponto que você queira destacar sobre a pesquisa ou também sobre sua carreira, sobre Petrópolis? Sim, eu gostaria de deixar uma mensagem, se possível, para as pessoas que estão assistindo. Pessoas que agora talvez não tenham feito exercício físico ainda, estão demorando para entrar numa vida ativa de fato. E é isso que eu quero deixar. Você que está aí em casa, está com dúvida se vai começar a fazer exercício esse ano, se mês que vem. Olha, começa. Eu sei que está frio aí nesses meses, né? Esse nosso inverno que parece que não acaba. Isso dificulta um pouco começar, mas não deixe para amanhã. Procure um profissional de educação física, faça uma bateria de exames médicos anterior, depois procure um profissional de educação física para ingressar numa rotina regular de exercício físico. Mas eu não gosto de musculação. Bom, então coloque um par de tênis, uma roupa confortável e vá caminhar. Escolha o melhor horário para você, faça o que der. Caminhar é de graça. E preste atenção, procure um médico para fazer o levantamento prévio se você está em condições. Às vezes a pessoa tem uma questão cardíaca e não sabe. Tá? Então, às vezes, um breve exame com um cardiologista pode identificar um problema cardiovascular. Feito isso, está liberado. Procurou um profissional de educação física, ele vai te orientar. E é muito importante a gente destacar o fato de que a atividade física é tudo que a gente faz para se mexer. Então, uma coisa é você ter... eu tenho grandes índices de atividade física na minha vida hoje, por exemplo. Eu ando para lá e para cá, etc. Mas você sabe qual é a diferença disso para exercício físico? Muita gente não sabe isso, essa diferença. A atividade física é tudo que a gente faz para se mexer. Exercício não, ele tem planejamento, tem meta, tem duração, tem frequência semanal, tem intensidade. Então, a elaboração de um programa de exercício, ela visa atingir uma meta específica. Então, procure um profissional para fazer essa elaboração para você. Daí para frente, é só colher os frutos, os benefícios da atividade física, do exercício regular. Perfeito, os frutos que, como a gente pode ver, tá influenciando as mitocôndrias, evitando esse envelhecimento, fazendo que eles cheguem as mitocôndrias cheguem mais conservadas durante o período da velhice, como disse o estudo que estampou uma das revistas mais importantes do mundo da área da saúde. É cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. A gente está falando de algo que está comprovado e publicado, ou seja, está certinho e, gente, é muito importante que faça exercício e com consciência e fazendo os exames antes para, claro, não ter nenhum susto. Esse é um ponto muito importante. Exato. Tem que fazer o exercício com consciência também. Perfeito. Estevão, muito obrigado por ter comparecido aqui no programa. Foi um prazer a gente conversar sobre esse papo científico. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Se precisar chamar, estou à disposição. Perfeito. Com certeza vai vir aqui mais vezes.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui ao vivo com Marcos Vinícius, da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, que vai conversar um pouco com a gente. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Então, para a gente poder começar a nossa conversa, antes da gente entrar nos nossos assuntos de hoje, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Então, eu sou o Marcos Vinícius, policial rodoviário federal há 26 anos e hoje estou ocupando a função de diretor de operações da PRF. Então, Marcos, para a gente poder começar a nossa conversa, começar realmente a nossa entrevista, saíram recentemente os dados do primeiro semestre aqui das operações da Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil. E eu queria que você comentasse um pouco, a gente conversasse um pouco, falando sobre como que foi esse primeiro semestre. Olha, foi um semestre bastante produtivo, onde nós conseguimos acompanhar toda essa mudança aí do crime organizado, né? Eles migram de locais e o nosso trabalho de inteligência foi muito bem feito, aliado à nossa atividade operacional, e conseguimos buscar o alinhamento entre as duas áreas e deu um resultado bastante positivo nesse primeiro semestre, né? A projeção é que a PRF bata mais uma vez o recorde nacional de apreensão de drogas no ano de 2025, assim como já foi feito no ano de 2023, no ano de 2024 e agora mais uma vez no ano de 2025. Então, esse alinhamento de procedimentos entre a nossa parte de inteligência e a nossa área de operações deu um resultado bastante produtivo para a PRF e, claro, para a sociedade brasileira. Sem dúvida nenhuma. Um ponto que você destacou de recordes e de ser um semestre positivo, a gente teve alguns dados que superaram já até, né? Teve um aumento de cerca de 18%, 19% ali nas apreensões especificamente de cocaína aqui nas nossas rodovias. Você diria que essa integração maior entre os setores é o que justifica esse aumento nas apreensões? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Como todos sabem, o crime organizado ele migra. Quando ele está sendo, quando há uma repressão em determinados locais, eles procuram outras rotas e nós temos que nos adaptar a essa modificação, né? Então,
o trabalho de inteligência e alinhando os procedimentos, é claro, sem dúvida, vai dar sempre bastante resultado. Até você falou um ponto sobre rotas, eu queria destacar um ponto relacionado justamente a isso. Alguns dados apontaram que muitas das apreensões foram feitas próximas a fronteiras com outros países. Por que essas apreensões são tão grandes nessas regiões? Essa questão está relacionada com o tráfico internacional de entorpecentes? Eu não tenho dúvida, né? O crime organizado no Brasil, que é uma rota bastante utilizada pelos países, pelos traficantes, né, internacionais, o país nós temos 17 mil quilômetros de fronteiras secas, né, com outros países da América do Sul. E dentre eles, países que são produtores, né, da droga, que acaba escoando para a região do continente europeu, Oceania, para o norte-americano, e a rota passando pelo Brasil, para chegar nos portos onde elas são despachadas, elas são muito grandes. E o país, né, como o nosso modal rodoviário é muito utilizado, é o mais utilizado, e no custo-benefício ele é melhor do que as ferrovias poucas que nós temos e o modal aéreo, né, por ser mais caro. Então, o modal rodoviário é utilizado, eles acabam passando pelas rodovias federais, e aí tem o dissabor de encontrar a PRF pela frente, onde nós fazemos esse trabalho integrado e que dá muito resultado. É um trabalho que dá muito resultado e acaba sendo essencial, como você disse, não só para o nosso país, não é mesmo? Porque a questão aqui é clara, vocês combatem o crime relacionado ao país, ao tráfico nacional de drogas, mas também o trabalho da PRF se torna ainda mais essencial, levando em consideração que o nosso país acaba sendo uma rota para os outros, não é mesmo? Nós somos da segurança pública, né, o órgão que mais faz a apreensão de drogas. Então, na segurança pública mundial, nós podemos ser considerados a polícia internacional de combate ao tráfico internacional de drogas. Né? A PRF faz um trabalho bem forte nessa situação. Hoje a gente consegue fazer, não só nas fronteiras, mas um trabalho também devido à migração, né, do crime organizado. A gente está com grandes apreensões também na região Nordeste, na região do Rio de Janeiro também, né? Então, a Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho forte e combate o crime internacional de tráfico de drogas. Agora, indo num espectro um pouco menor, né, que a gente está falando de crime internacional, mas essa tendência que é vista relacionada às fronteiras, que é onde tem muita apreensão de droga, ela também é vista nas divisas entre estados, agora falando dentro do país? Sim, sem dúvida, né? Os 27 estados são um motivo de preocupação para a gente. É claro que onde nós temos portos, né, que escoam as riquezas do país e também a criminalidade, nós temos uma atenção especial. Então, Paraná, né, no próprio Rio de Janeiro, na região de Santos, em São Paulo e no Nordeste também, nós temos um fortalecimento das nossas abordagens, um fortalecimento do nosso policiamento e fiscalização para coibir aqueles que passam da fronteira. Né? Nem tudo a gente consegue parar na fronteira, mas antes mesmo de chegar nos portos, a gente faz o trabalho nessas regiões. Então, as regiões de fronteira são fortalecidas com o nosso policiamento, mas a gente não pode deixar as outras regiões desguarnecidas. Né? Então, na região Nordeste, na região Sudeste, também na região Sul, principalmente na região do Paraná, a gente faz um trabalho muito forte antes de que chegue aos portos e seja despachado para o continente europeu, Oceania, etc. Perfeito, Marcos. E agora, retornando um pouquinho, a gente já comentou sobre isso, mas eu só queria tirar mais uma duvidazinha. Você falou muito sobre a questão do aumento da circulação, do aumento das atividades da PRF, dessa integração que se tem feito com que as apreensões sejam maiores, que tenham mais apreensões. Você acha também que esse aumento nas apreensões pode estar relacionado a um aumento do crime organizado ou é apenas algo que acaba sendo resultado realmente das ações da PRF? Olha, é muito difícil falar isso, né? Eu quero acreditar ao aumento das ações, a gente conseguir fazer o aprimoramento das nossas abordagens, da nossa fiscalização, né, a esse alinhamento com o serviço de inteligência, né? Então,
eu acredito nisso, porque o crime organizado já vem há muito tempo fazendo esse trabalho, né? É claro que deve estar alinhado também ao aumento da produtividade nas regiões, depende muito da safra, né, dos locais, mas eu quero acreditar isso à PRF, que tem sim se aprimorado nesse combate ao tráfico de drogas. Nós temos conseguido recuperar o espaço perdido em alguns momentos, né, verificar onde eles estão migrando, e aí a gente está colocando o nosso policiamento de acordo a essa migração. Então, eu acredito sim ao trabalho fortalecido nesses últimos tempos da Polícia Rodoviária Federal. Perfeito. E quando a gente fala desse trabalho, a gente está falando, é claro, de algumas ações que são mais, digamos, sazonais, né? Recentemente a gente teve a Operação Fim de Férias, a gente também tem a Operação Carnaval. Sempre que tem um feriado prolongado, coisas do tipo, tem essas operações da PRF. Qual a importância dessas operações no combate não só ao crime de drogas, mas aos outros crimes que acontecem nas rodovias? É muito bom você falar isso, né? Porque a PRF é uma polícia que tem diversas atribuições, né? Todo o modal rodoviário, tudo que passa por as rodovias é atribuição da PRF. Não só no combate ao crime, né? Nós temos a parte de segurança viária, que é a razão primordial da existência da Polícia Rodoviária Federal, que é a preservação das vidas, que é o salvar vidas. Mas com relação ao combate ao crime, o crime é diverso, né? O crime organizado tem várias nuances, vamos dizer assim. Então, a gente combate o crime ambiental, principalmente na região norte, né? Nós temos apreensões grandes, batemos recorde também de apreensão de madeira extraída ilegalmente, em animais silvestres. Nós fazemos um trabalho muito forte no tráfico de armas, né? É interessante falar, a gente tem aumentado a apreensão de armamento também, e é um trabalho muito difícil de fazer, porque as armas normalmente elas vêm desmontadas dentro dos veículos, então a gente precisa de um trabalho muito forte de inteligência e da expertise do nosso policial, que também é muito grande, né? A gente acaba se especializando nisso, o nosso policial ele é forjado para tomar decisões e para fazer um trabalho de fiscalização minuciosa. Nós fazemos um trabalho também sobre o crime contra os direitos humanos, né, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos um projeto Mapear, que é um projeto já conhecido internacionalmente, ou seja, nos feriados a gente aumenta o nosso efetivo no trecho, né, nas rodovias federais, mas esse trabalho da PRF é diuturno no combate à criminalidade, que tende a se estender por o país todo em diversas nuances. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso. E agora, saindo dessa parte mais voltada para o crime, que você já destacou, eu queria que a gente comentasse sobre. Nesse período, perto de feriados prolongados, datas comemorativas, os outros tipos de ocorrência, como acidentes, eles também aumentam bastante nas rodovias, não é mesmo? Aumentam sim, né? A gente tem um trabalho em cima dos pontos críticos, a nossa parte também de estatística dentro da diretoria de operações, ela é muito forte. Nós analisamos os últimos anos onde acontecem os sinistros de trânsito, principalmente os graves relacionados a mortos, né? Então, a gente levanta esses pontos através da estatística dos últimos anos e colocamos o nosso efetivo para que faça a fiscalização nesses locais, porque normalmente tem problemas de infraestrutura viária, pode ter um aumento sazonal do fluxo, né? Então, aumento anualmente, a gente sabe que há um aumento grande da frota de veículos, todo ano bate-se recorde em vendas de veículos, então isso tende a aumentar o sinistro de trânsito. Nos feriados prolongados, onde a maioria das pessoas procuram os litorais, procuram cidades turísticas e tudo mais, a gente faz esse trabalho de levantamento dos pontos críticos, colocamos os nossos policiais e aumentamos a fiscalização. Esse ano, por exemplo, nos 6 primeiros meses, com esse trabalho diuturno da PRF e aumentado nos períodos de feriados prolongados, nós conseguimos diminuir em relação ao ano anterior. Ou seja, esse ano, nos 6 primeiros meses, em relação ao ano passado, nós diminuímos a quantidade de sinistros graves, né, e de sinistros com mortos. Isso a gente ainda continua perdendo vidas, né, a gente não consegue salvar todos, infelizmente, por isso não é algo a comemorar, mas é algo que demonstra que a Polícia Rodoviária Federal está no caminho certo.
o levantamento de pontos críticos, o aumento da nossa fiscalização, a migração para uma fiscalização de vídeo monitoramento, tudo isso acaba a gente tendo essa diminuição dos sinistros. A gente espera conseguir, né, até o final do ano, melhorar ainda mais, incrementar as nossas fiscalizações para conseguir salvar ainda mais vidas. Então, esse é um outro ponto importante, é uma atribuição primária e essencial da Polícia Rodoviária Federal. Realmente são trabalhos essenciais da PRF que são extremamente positivos para toda a nossa sociedade. Marcos, tem mais algum ponto que você queria destacar, tanto sobre o trabalho da PRF ou também sobre esses dados que foram registrados até esse momento, em 2025? Bom, a gente pede sempre ajuda da sociedade, né? Não tem como. Seja na área de segurança viária, seja na área de combate ao crime. No combate ao crime, verificou qualquer situação diferente, alguma coisa que lhe chamou a atenção, ligue 191, vai ser atendido por um policial rodoviário federal, que eu tenho certeza que vai dar o melhor atendimento, que vai direcionar as nossas equipes que estejam próximas à ocorrência para atender, né? E na segurança viária a gente pede também ajuda da população, não só em verificar condutas irregulares nas rodovias para que essas pessoas sejam abordadas, mas também como o próprio condutor, né? De que não exceda a velocidade, não use álcool e dirija, não faça ultrapassagens indevidas, né? A gente está com um aumento aí dos casos de ultrapassagens. Os sinistros com motocicletas também estão aumentados. Após pandemia, a gente sabe que cresceu muito a frota de motocicletas. Isso reflete também nas rodovias federais com aumento de sinistro. E normalmente são sinistros gravíssimos, né, com mortos, os que não têm o habitáculo do veículo, né, para se proteger. A moto não tem, é o vulnerável da situação. Então, a gente pede ajuda dos condutores para que a gente consiga preservar mais vidas ainda. A nossa intenção nunca foi fazer notificação, policiamento, fiscalização, apreensão de veículos. Não é a nossa intenção. Nossa intenção é salvar vidas. E, para isso, a gente precisa fiscalizar. E o Código de Trânsito Brasileiro ele é bem claro com relação a isso. Então, a gente pede ajuda tanto no combate ao crime quanto na segurança viária. Use 191 e vamos preservar vidas e combater a criminalidade. Perfeito, Marcos. Realmente precisa dessa ajuda, dessa colaboração da população, que é algo que vai, quanto mais consciência, quanto mais pessoas ajudando com as denúncias e coisas do tipo que você acabou de citar, mais fácil fica o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e, é claro, melhor ficam as rodovias e a vida no geral para essas pessoas. Marcos, vou te agradecer muito a sua participação. Muito obrigado a todos e a Polícia Rodoviária está aí à disposição. Sempre que necessário, estamos aqui para dividir e construir conhecimento juntos. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Marcos. E agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Mas olha só, como o Marcos acabou de nos dizer, qualquer situação diferente, qualquer intercorrência nas rodovias federais, ligue 191 para entrar em contato com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. TVC, a TV do Correio da Manhã.